Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar abordando aí um assunto que é fundamental, né? Você que vem acompanhando o canal vê que a gente vem fazendo análises e tal, e percebo aí que as pessoas às vezes se confundem, né, com certas leituras gráficas. E com isso aí eu tive a ideia de fazer aqui esse resumo, né, sobre padrões de candlesticks, né, que são essas velas que a gente vê aí desenhando o gráfico, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é, né? E para a gente fazer uma análise gráfica boa, perfeita, a gente precisa entender padrões de candlesticks, tipos de candlesticks, certo? Mas afinal de contas, o que é o candlestick? O que são candlesticks, na verdade, né? Candlesticks, pessoal, é uma palavra que ela já foi mudada para o termo em inglês, tá? Mas o candlestick é uma técnica de análise gráfica de mercado e foi criada no Japão em meados ali do século XVIII, né? Para fazer ali leituras sobre as bolsas de arroz de Osaka, né? O arroz, a gente sabe que era a maior riqueza lá, e nessa época lá, as bolsas operavam arroz, né? Tinha algumas bolsas, por exemplo, a bolsa de Dojima, que operava cerca de 1.300 traders, né, contratos de arroz por dia. Tá? Isso aí a gente está falando do século XVIII, século XIX, pessoal, né? Também conhecido como gráfico de vela ou gráfico de candles, os candlesticks trazem informações sobre os preços das ações e os valores de abertura, máximo, mínimo e fechamento do dia. No gráfico é possível saber o que ocorreu em determinado período de tempo, podendo ser cada minuto, hora ou dia, ou semana ou mês. Certo? Quem trouxe essa técnica aí para Wall Street foi um americano chamado Steven Wilson, né? Daí o nome foi, né, ocidentalizado aí para candlestick, né? E o criador é o Munehisa Honma, né? Ou então Honma Munehisa, né? Que ele aí é um dos maiores desenvolvedores aí, né, dessa técnica, né? E reza a lenda aí que ele conseguiu fazer 100 traders, né? 100 traders consecutivos vitoriosos, né? Depois que as suas teorias aí se confirmaram, certo? Então, a gente pode observar aqui que existem duas cores, certo? Provavelmente, quando vocês forem analisar gráficos por aí, vocês podem ver exemplos também de velas pretas ou brancas, mas o que a gente mais usa é a vela de movimento de baixa e vela de movimento de alta, tá? Antes da gente começar, pessoal, é rapidinho, se você gostar do vídeo no final, só dá o like aí, compartilha, tá, com os amigos, passa a informação, tá? Não precisa pagar por esse conteúdo, o conteúdo sempre vai ser gratuito, ok? Não precisa você pagar curso para aprender o que você vai aprender aqui agora, tá? Então, assim, se você gostar, compartilha, dá o like, comenta mesmo, ajuda a gente a fortalecer o canal, certo? Então vamos lá. A vela de movimento de baixa, pessoal, ela é caracterizada assim nessa cor vermelha, né? E a vela de movimento de alta, ela é verde, certo? Caracterizada pela cor verde, né? São esses dois tipos. Quando a gente dá uma olhada aqui no desenho da vela, a gente faz a leitura da seguinte forma. Essa parte aqui que você vê preenchida, né, essa parte aqui verde e essa parte vermelha, a gente chama de corpo, o corpo da vela. E essas linhas aqui, ó, a gente chama de sombra ou então de pavio, certo? Então como é que funciona a vela, né? Quando a gente se deparar na frente de um gráfico, a gente vai, vamos dizer que a gente está olhando um gráfico de um dia, né? Tem como a gente colocar gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, a gente vai já ver isso aí. Mas vamos dizer que essas velas aqui são de um dia, né? Está no gráfico de um dia. Então o que acontece? O preço abriu aqui, nessa altura, né? Ele teve uma queda fazendo uma mínima até aqui embaixo. Depois ele subiu até lá em cima, atingindo o topo máximo do dia e fechou aqui, certo? Se estiver no movimento de alta, outra vela nascerá aqui no outro dia e continuará o movimento. Entenderam? Faz sentido para vocês? Vou explicar de novo aqui, mas na vela de baixa. O mercado vem em um movimento de queda, o preço está caindo, certo? O ativo está caindo, né? O preço abre aqui. Ele dá uma subida até o preço máximo aqui, mas não consegue se segurar porque ele está em queda. Ele desce até o ponto mínimo, que foi aqui, e finaliza o dia nesse fechamento, que é essa região aqui da vela.
Certo, pessoal? Conseguiram compreender até aí? Aqui nós temos um gráfico, certo? Né? Um exemplo de um gráfico, né? E nós conseguimos observar isso aqui. Vamos imaginar que esse gráfico está num tempo diário, né? Que cada velinha dessa é um dia, né? O gráfico, pessoal, ele se movimenta em ondas, né? Ora ele faz movimentos de alta, ora ele faz movimentos de baixa. E ora ele lateraliza, ele não faz nenhum movimento nem para cima nem para baixo, certo? Então vamos supor que cada velinha dessa aqui corresponde a um dia, né? Então, aqui nessa vela, o preço nasceu aqui nessa região, teve uma mínima até aqui embaixo, subiu até a máxima aqui e fez o fechamento nessa região, certo? No outro dia, o preço nasceu aqui, fez uma máxima até aqui em cima, não conseguiu se segurar, desceu até aqui embaixo, voltou e encerrou o dia aqui nessa região, caracterizando aí um dia de movimento de baixa, certo? Conseguiram compreender? Sim ou não? Vou usar outro exemplo aqui de baixa, né? O dia começou aqui, fez um movimento até aqui em cima nessa máxima, desceu até lá embaixo, né? Depois fez um movimento de alta e encerrou o dia aqui. No outro dia, ele começa nessa mesma região, faz um pequeno movimento de alta, desce até a mínima lá embaixo e termina o dia aqui. No outro dia, ele começa, sobe até lá em cima, faz esse movimento de alta, não suporta, desce até lá embaixo, fundo, subindo e encerrando o dia aqui. E assim, né, na sequência dos outros dias. Certo, pessoal? Conseguiram compreender? E esses candles, né? Esses candles, eles existem três formas, três tipos, né, de candlesticks, que são os candles de continuação, os candles de reversão e os candles neutros, né? O candle de continuação vou mostrar aqui para vocês no gráfico. Aqui no gráfico a gente pode observar o seguinte, que o preço veio de um movimento de alta, fez um movimento de baixa e apareceu esse candle aqui, dando continuidade ao movimento de alta. Ele desenhou um padrão aqui, certo? Um padrão gráfico. A gente vai já ver os padrões, certo? E quando eu começar a ver os padrões, pessoal, não se preocupem que eu vou deixar essa apostila do curso aqui, certo? E a apostila também do Trade Mental, certo? Que é uma apostila muito bacana com padrões aí de candlestick para você baixar e estar estudando e memorizando aí os padrões, certo? Então essa vela aqui é uma vela de continuação, né? O preço veio numa alta, ela aparece aqui confirmando mais alta. Essa velinha aqui, certo? Essa vermelhinha aqui é uma vela de padrão neutro, tipo neutro, né? O preço vem lateralizando, ela aparece, não influencia no mercado, ele continua lateralizando da mesma forma, né? Ele não entra em tendência, né, de continuação de alta ou de baixa, nem reverte, né? Que entenda, a continuação pode ser de baixa também, tá? E aqui nós temos um padrão, né, de reversão. O preço vem caindo aqui, certo? Ele faz esse movimento de alta, né, até com esse gap, a gente vai explicar o que é gap também, certo? A gente acreditava que aqui o preço ia continuar um movimento de alta, mas aparece aqui um candlestick, né? A gente vai já ver também esse padrão aqui, esse tipo de candle, e ele faz um movimento de reversão, mandando o mercado para baixo, certo? Então esses são os três tipos de candle: continuação, neutro e reversão.
A gente vai dar uma olhada agora nos principais padrões aí de candlesticks, né? Vamos lá. Os padrões, pessoal, eles se dividem em duas partes, né? Existe o padrão simples e o padrão complexo, certo? Esse aí são os dois tipos de padrões de candlestick que eu vou apresentar para vocês. São os dois que existem no mercado, certo? O padrão simples, as características dele é o seguinte: ele é composto apenas de uma vela e ele pode aparecer no meio de uma tendência, certo? O padrão simples ele é composto apenas de uma vela, um candlestick, apenas um, e ele pode aparecer no meio de uma tendência. Não necessariamente essa vela, né, esse candle, ele vai aparecer numa reversão de tendência, né, de alta ou de baixa. Ele simplesmente pode aparecer na metade do caminho de uma alta ou na metade do caminho de uma tendência de baixa, certo? E é apenas uma vela. E o padrão complexo, ele é formado por duas ou mais velas e ele aparece sempre em uma reversão de tendência. O padrão complexo ele é formado por duas ou mais velas e ele aparece sempre em um movimento aí de reversão de tendência. Se o preço está em alta, esse padrão vai aparecer para jogar o preço para baixo. Se o preço está em baixo, o padrão vai aparecer para jogar o preço para cima, certo? O padrão simples, vamos começar por ele, né? Quais são os padrões simples aí de candlestick? O primeiro padrão que a gente vai ver é o padrão chamado Doji. Antes da gente começar a ver os padrões, pessoal, eu quero explicar para vocês o seguinte, que as nomenclaturas, elas são as mais variadas possíveis, tá? A gente não vai aqui se prender muito a como que se chama, tá? Os nomes que a gente vai apresentar aqui são os nomes mais usados, né, no mercado, é claro, mas algumas pessoas usam os termos em inglês, outras pessoas usam os termos mais simplificados, né, ou em português mesmo, outros já traduziram a tradução do português, né, certo? Então não vamos se prender muito nessa questão de aprender todas as nomenclaturas certas, né, dos padrões, certo? Então vamos lá. O primeiro padrão chama-se Doji. Dojis são padrões de forma simples, do tipo neutro, e identificam indecisão entre compradores e vendedores, certo? Aqui existem 4 tipos de dojis, certo? Essas cruzes que vocês estão vendo, a gente vai já olhar aqui no gráfico como que é. Mais uma vez eu falo, não se preocupem que essa apostila com todos os padrões vai estar disponível para download aí, né, na descrição aí do vídeo, certo? Os tipos de doji são os seguintes, pessoal. Existe o doji estrela, ou doji star, o doji perna longa, long lead doji, o doji libélula, que é o dragonfly doji, e o doji lápide, que é o gravestone doji, certo? Esses são os 4 tipos de doji que mais aparecem, que são mais comuns no gráfico, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo bem básico de doji. Quando ele aparece no gráfico, ele aparece assim, certo? Ele vem numa tendência de alta, ele aparece aqui e joga o preço para baixo. Qual que é o fundamento do doji? A gente sabe que no candle, né, essa parte do corpo aqui é a parte onde os vendedores e os compradores estão travando uma luta, né, para saber quem ganha, né, se são as pessoas que compram ou as que vendem, né? Acontece aqui dentro desse corpo, né? O doji, ele é um candle com pouco volume, certo? Volume muito pequeno, né? E sombras também não muito grandes. O que é que o doji explica pra gente, né? Qual o fundamento dele? Ele quer dizer o seguinte, que o preço vinha em um movimento, certo? Ele vinha num movimento de alta, quando chega aqui, ele perde força, ele perde essa força aqui, que a gente chama de volatilidade, de volume, né, de corpo, o mercado perde, certo? E ele fica numa indecisão. E essa indecisão faz com que a outra força, a força vendedora, que é a força aí, né, de oposição à força compradora, atue, certo? Atuando, a força vendedora joga o preço para baixo, certo? O doji, o candle doji, ele indica indecisão no mercado. Vocês lembram que eu falei aqui para vocês?
que o doji ele identifica uma indecisão entre compradores e vendedores, certo? Da mesma forma acontece aqui nesse doji perna longa, né? A gente observa que ele tem um volume até grande, mas não teve consistência de corpo, ou seja, os compradores e os vendedores brigaram por muito tempo nessa região, mas o preço finalizou aqui sem uma decisão certa, né? Se foi de alta ou foi de baixa. No Libélula, a mesma coisa. Os vendedores aqui ganharam por muito tempo, mas aí os compradores vieram, né, e elevaram o preço ao mesmo tempo que ele abriu, ele fechou também, né? Da mesma forma, o doji lápide acontece, né? Os compradores aí ficaram muito tempo, mas os vendedores colocaram o preço para baixo, né? Os compradores partiram daqui para cima, mas não tiveram sucesso. Os vendedores jogaram para baixo, mas em compensação, assim onde o preço começou, ele fechou também, certo? Então essa é a explicação do doji. Não se preocupa, pessoal, que você pode voltar, é claro, pode assistir com bem mais calma, mas tem tudo na apostila aí, certo? Para você compreender de forma melhor, né? Aqui nós temos um exemplo de doji perna longa. O preço veio do movimento de queda, né? Um movimento bastante grande aqui, né? Nessa vela, né? Aí o que é que ele fez? Ele teve até um movimento grande, mas o preço ficou aqui nessa região e fechou por aqui, né? Fazendo com que a força compradora, a força oposta da vendedora, aparecesse e jogasse o preço para cima. Aqui é um exemplo de doji libélula, né? O preço veio, fez esse candle também enorme aqui, certo? Aí os vendedores trouxeram o preço até aqui, né? O preço abriu aqui, os vendedores abriram aqui, fechou aqui embaixo, mas os compradores levaram o preço até aqui, mais ou menos a zona de abertura de novo, né? Fazendo com que o preço subisse, né? Mostrando força compradora. Essa sombra aqui dos dojis mostram a força, né? Compradora ou vendedora, né? No caso aqui do doji lápide, nós temos uma sombra de força vendedora empurrando o preço para baixo, certo? Outro padrão simples é o martelo, certo? O martelo é um padrão de candlestick simples com característica de reversão, ok? Então assim, entenda, ele é um padrão simples porque é apenas um candle. E a característica dele é de reversão porque geralmente ele aparece em topos e fundos. Quando o preço chega a um topo máximo de preço, né, o ativo chega a um topo máximo de preço, aparece um martelo jogando ele para baixo ou para cima, né? Vamos ver exemplo aqui agora no gráfico. O martelo ele pode ser de alta ou de baixa, né, e pode ser invertido, e a gente vai ver os exemplos. Aqui vemos um exemplo de martelo de alta, certo? Perceba que ele é bem parecido com aquela questão que a gente estava vendo do doji, né? Do seguinte, do preço vem no movimento de baixa, ele chega até aqui nessa máxima, mas a força compradora aparece e joga, empurra o preço para cima. A diferença do doji libélula é que ele tem corpo, né? E o doji libélula não tem, ele é mais estreito, né? Ele fecha com um pequeno aqui, sabe? Corpo. Já o martelo, ele faz esse desenho semelhante a um martelo, né? Jogando assim o preço para cima, certo? Então assim, isso aqui, essa sombra é a presença de compradores no mercado, empurrando o preço para cima, ok? Outro exemplo aqui de martelo de alta, lembrando que os martelos de alta podem aparecer tanto na cor vermelha quanto na cor verde, tá? E martelo de alta, entenda o seguinte, ele sempre vai aparecer no fundo, certo? Do gráfico, o preço vem no movimento de queda, cria um fundo, aparece um martelo e faz a reversão de preço, certo? Força vendedora jogou até aqui embaixo, a força compradora apareceu, fazendo o preço fechar nessa região e continuando para cima, né? Aproveitando aí, né, essa fraqueza aqui do lado vendedor. O martelo invertido, certo? Ele aparece aqui no fundo também, só que é o seguinte, o corpo fica para a parte de baixo, né? O preço vem no movimento de queda, certo? Aí aparece essa vela
verde, aqui grande, mas aí a força vendedora consegue jogar para baixo, mas assim a força compradora mesmo assim, né, consegue terminar o fechamento do preço mais ou menos na região da barra anterior, tá? Isso é muito importante, o martelo invertido fazer uma função realmente, sabe, que te passe uma certeza maior de operação, ele tem que terminar o fechamento do dia, ou da hora, ou do, né, do minuto, próximo aqui à região do fundo do candle anterior. Outro exemplo de martelo invertido, certo? Dando continuação aí no movimento de alta. E agora vamos olhar Shooting Star, certo? Mas espera aí, qual é a diferença? Vou explicar agora. O Shooting Star é um padrão de candlestick simples, ele é apenas uma vela e é característica de reversão também. Ele aparece ou em topos ou em fundos, né? Mudando aí a tendência. Qual a diferença dele para o martelo invertido? A gente vai ver agora. A diferença entre eles está na posição em que se encontram no gráfico. Ok? Conseguiram entender? O martelo invertido, ou martelo, sempre vai aparecer na região de baixo, enquanto a Shooting Star, né, ou estrela cadente, estrela que cai, vai aparecer na parte superior do gráfico. Certo? O preço vem fazendo um movimento lá de baixo, sobe lá em cima, né? Faz o padrão Shooting Star, estrela cadente, e joga para baixo. Ok? Vem no movimento de alta e joga para baixo. Encerrando o dia alinhado com o topo do dia anterior, certo? Isso aqui te dá uma garantia de que o padrão realmente irá funcionar, ok? Enforcado parece com o padrão martelo, certo? Mas, assim como o Shooting Star, ele também aparece nos topos do gráfico. Ele é um padrão de candlestick simples, com características de reversão. O preço vem no movimento de alta, chega lá em cima, aparece o padrão enforcado, né? O preço vem até aqui embaixo, a força vendedora aparece, deixa uma sombra grande, tá? Isso aqui é sombra vendedora, dizendo que o preço terminou aqui, era para ter continuado alta, não continuou, caiu até aqui, ou seja, presença vendedora confirmada, certo? Termina o dia aqui nessa altura e coincide com a abertura, né, ou com a máxima do próximo dia, do próximo candle, né? Então esse padrão aqui chamado enforcado tem aí, né, uma característica, né, de jogar o preço para baixo, ok? O preço aqui subiu, ele apareceu, joga para baixo. Geralmente o fechamento do dia dele faz aí confluência, né, ou seja, faz aí uma linha, né, uma linha bem estreita, né, bem próxima à linha do fechamento do dia anterior. Marubozu. Marubozu é um padrão de candlestick simples com características de continuação, certo? Ele vai aparecer numa continuação de tendência. Sua principal característica é não possuir pavio. O Marubozu, ele é exatamente assim, uma vela, certo? Robusta, né? Com muito volume, certo? E não possui pavio, ok? Aqui nós vemos um exemplo de Marubozu de baixa. O preço vem aqui no movimento de alta, certo? Movimento de alta. Chega aqui e aparece esse Marubozu. Mas olha, presta atenção. O movimento ele já apareceu aqui um sinal de que o preço iria cair, né? É por isso que ele é considerado um candlestick de continuação. Então aqui apareceu um doji aqui de baixa, né? Vocês conseguem perceber? Um doji. Aqui tem uma sombra para cima, a gente não consegue enxergar, mas tem uma sombra maior para cima, certo? Um long leg doji, né? Um perna longa doji. E o Marubozu vem aqui fazendo essa confirmação, certo? Jogando o preço para baixo. E aqui nós temos aí um Marubozu de alta. O preço já vinha no movimento de alta, fez uma correção aqui, lateralizou, mas continuou subindo. O Marubozu veio e jogou o preço para cima, né, na continuação, certo?
Agora a gente vai dar uma olhada, pessoal, no padrão complexo. Mas antes de olhar os padrões complexos, eu quero explicar para vocês o seguinte, que esses padrões que eu estou apresentando aqui para vocês são os padrões mais comuns, certo? Senão ia ficar muito longo, a aula ia ficar muito, tá? Mas é que o meu ideal aqui, a minha ideia, na verdade, né, é que você realmente aprenda, certo? Com as apostilas que eu vou estar disponibilizando para download, né? E que esse vídeo seja uma introdução, certo? Para você aprender essas leituras de candlestick, né? Porque muitas das vezes as pessoas aí cobram o curso, né, para te ensinar isso aqui, entendeu? Você que está entrando no mercado agora e tal, sabe? Não precisa você pagar, isso aqui você vai aprender de graça, certo? Nesse vídeo e também com as apostilhas, ok? Vamos lá. Padrão complexo a gente sabe que é aquele padrão, né, que tem mais de um candle, né? E ele aparece sempre aí fazendo reversões de tendência, certo? O primeiro padrão que eu vou apresentar para vocês é o Harami. O termo Harami significa mulher grávida em japonês, né? Assim, o primeiro candle do padrão Harami de alta também pode ser chamado de mãe e o segundo de filho, né? Aí vai a interpretação de cada um. Ele é um padrão do tipo complexo com característica de reversão de tendência, que pode ser de alta ou de baixa, certo? Aqui é a mãe e aqui é o filho, né? É como se fosse uma espécie de mulher grávida. O padrão Harami é o seguinte, o candle, né, conhecido como filho, ele tem que estar totalmente dentro do candle mãe, ok? Esse é o padrão Harami. Aqui nós temos um exemplo de alta e de baixa. O preço vem no movimento de queda e aparece esse candle verde totalmente contido aqui dentro do candle anterior, fazendo uma espécie de barriga, certo? Logo após esse candle, o preço tende a continuar o movimento para cima. Mesmo caso no Harami de baixa. O preço vem aqui no movimento de alta e aparece esse candle vermelho totalmente contido dentro do candle anterior verde. Harami de baixa. Esse movimento, esse padrão, feito por dois candles, tende a jogar o preço no sentido contrário, aqui no caso, para baixo, certo? O padrão engolfo é como se fosse o Harami, só que de costas, né? No caso, o filho vem antes e a mãe vem depois, né? Ele é um padrão gráfico formado por dois candles de cores diferentes, o primeiro menor e o segundo maior. O engolfo pode ser de baixa ou de alta. Dependendo de onde a formação aparece e da cor do símbolo do candle, ele é um padrão complexo com características de reversão de tendência, né? Tem um corpo menor, né, totalmente envolto nas costas desse próximo candle. É chamado de engolfo porque ele cobre totalmente o último candle, né? Ele engolfa totalmente o último candle, né? Isso é o engolfo. Aqui nós temos um exemplo de engolfo de baixa. O preço veio no movimento alto, fez uma reversão, tentou subir, só que lá da máxima até a mínima, tá, pessoal? Isso é importante lembrar. As sombras contam também, né? O engolfo ele é caracterizado pelo volume, tá? É claro, se o corpo também for grande, né? Não adianta ser aquele long LED doji, por exemplo, que tem uma sombra enorme e um corpo pequeno, isso aqui, por exemplo. Não adianta, tá? Ele tem que ter um corpo grande e fazer todo o envolto do candle anterior, tá? Depois que ele aparece, ele tende a jogar para baixo, ok? Aqui nós temos o engolfo de alta fazendo a mesma coisa, né? O preço veio numa queda, né? Aqui da máxima, da máxima até a mínima, né? Ele fez, cobriu todo o candle passado, né? Anterior, e continuou o movimento de alta. Próximo padrão é o 3 soldados de alta, né? É um padrão aí complexo, que sinaliza uma forte reversão de tendência de alta. E esse padrão geralmente se forma no final de uma forte tendência de baixa. Existem 3 formas desse padrão. Essa primeira forma, que ele deixa pavês parecidos, né? Bem simétricos, não precisam ser iguais, mas bem simétricos. Esse segundo padrão, que ele faz um candle grande, um menor dentro, e outro candle grande, né, mais ou menos do mesmo tamanho do primeiro, e esse aqui de um candle grande e os outros dois
mais ou menos a metade do primeiro. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma questão de análise, tá? A gente, por exemplo, no TradingView, que eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como usa a plataforma, tem ensinando a fazer essas medidas para você saber projeção, né, e tudo, né? Então, assim, não tem que ser uma coisa totalmente, sabe, simétrica, assim, não. Certo? Então, esses são os 3 tipos de padrão de 3 soldados de alta. Aqui a gente tem um exemplo, ó. O gráfico veio, né? Fez esse movimento de queda aqui brusco, né? Se manteve aqui abaixo dessa média móvel, certo? E apareceu essas 3 velas grandes aqui, dando a entender de que o preço continuaria, né, a tendência de alta, e continuou, né? Os 3 corvos negros é o contrário, tá? É o padrão contrário, né? O padrão de reversão, e ele é raro. Ele é composto por 3 candles de baixa, né, que apresentam preços de fechamento progressivamente mais baixos, né, e ele é do tipo complexo e aparece sempre em topos e podem ter 3 formas, né, assim como os 3 soldados de alta, a mesma coisa, certo? Sombras parecidas, né, corpo menor no meio, ou então as próximas 2 aqui fazendo mais ou menos o tamanho da primeira vela. Aqui nós temos um exemplo, o preço veio no movimento de alta, certo? Aqui no caso as velas estão pretas, mas aqui lê-se verde, né? Vem no movimento de alta, aparecem essas 3 velas aqui, confirmando mais queda até formar esse fundo. Outro padrão que a gente vai ver é o chamado BB abandonado, né? Ele possui um movimento bastante semelhante ao doji estrela, tá, pessoal? Nesse padrão aqui você pode achar que talvez seja um padrão do tipo simples, né, pelo fato de aparecer um doji, mas não. O padrão é que ele só é completo quando aparecem essas 3 velas, né, fazendo esse sinal, certo? E é o seguinte, ele está numa tendência de baixa e ele sofre uma impulsão extra de força vendedora. O que é essa impulsão extra? A gente chama de gap, certo? Formando um gap, um espaço, um buraco. É quando o preço vem aqui no movimento e ele não consegue, né, começar a próxima vela aqui. Ele começou muito lá embaixo ou então muito lá em cima, que é no caso aqui desse aqui de baixo, certo? O segundo candle oscila, né, mas ele abre muito acima do doji na tendência de baixo. O mesmo acontece, assemelha ao padrão Evening Star, que é o padrão chamado estrela da tarde, né? Certo? Conseguiram entender o padrão, pessoal? Vamos explicar aqui no exemplo. Aqui o preço veio numa lateralização, subiu, fez esse candle, né? O próximo candle era para ter começado, né, ter tido sua abertura aqui, só que não. Ele fez um gap lá para baixo, né? Criou um buraco aqui. E o próximo candle foi de cor inversa ao candle antes desse gap, fazendo aqui esse padrão de BB abandonado. Mesma coisa acontece aqui, ó, com a Evening Star. O preço vem no movimento de alta, né, aparece esse lag de doji, né, e a próxima vela é da cor contrária, né, é da cor de venda, né, vermelho, jogando o preço para baixo. Nós temos os padrões de interrupção. Padrões de interrupção aparecem sempre em topos e fundos e podem ser de alta ou de baixa. Ele é um padrão complexo com características de reversão de tendência formado por 5 candles. O padrão só ocorre, pessoal, quando esses 5 candles são formados. O preço vem no movimento de baixa e ele entra em uma espécie de lateralização, certo? Fazendo aqui essa sequência bem baixa, né? Depois, fazendo uma espécie de marubozu ou vela alta, né, de continuação, ok? Aqui nós temos um exemplo, né, das 5 velas. O preço veio no movimento de alta, as 3 velas de indecisão, depois o gap aqui com essas 2 velas, né, com um corpo aí bastante grande, né? Essa vela teve uma sombra enorme, né? Não chega a ser um doji perna longa, né? Porque o corpo terminou muito grande, né? Aqui seria um doji perna longa, certo? Corpo pequeno, mas aqui não. Aqui a gente considera como 2 velas grandes, né, de alta, né? Mas aí, quando esse padrão aparece, ele faz o contrário. Apareceu aqui em cima, o preço joga para baixo. Apareceu embaixo, joga para cima.
Por isso que é chamado de padrão complexo, tá, pessoal? Esses padrões que tem mais de 3, 4 velas, eles são complexos realmente, tá? Então assim, mas lembrando que esses padrões aí, quando aparecem, por conta dele ser padrão raro, né, são padrões que realmente têm uma confiabilidade máxima aí na hora das entradas, né, dos traders, né. Vamos agora ao escada de tendência, que é um padrão complexo formado por 5 candles e tem como característica o movimento de reversão de tendência de preço. Esse padrão só serve como sinal de entrada depois da confirmação da última vela. Ele pode aparecer em topos e fundos. Certo? O preço veio no movimento, tentou fazer um movimento de alta, teve uma queda brusca aqui, né? E fez o padrão de escada, que são os 3 corvos. Lembra quando a gente estava falando dos 3 corvos, que eles aparecem no começo, né, do topo? Então, aqui no caso, quando aparece 3 corvos no fundo, né, esse martelo aqui, ou esse libélula doji e essa vela grande, formando aqui esses 5 padrões, essas 5 velas, é o padrão chamado escada de tendência, ok? Dizendo, né, pra gente que o preço tende a mudar a sua tendência, ok? Então o que é que forma esse padrão de escada? 3 corvos negros no fundo, martelo ou libélula, né, e vela de engolfo, vela grande, vela com volume grande. A sua entrada seria aqui, continuando o movimento de alta. Vou dar alguns avisos importantes aqui para vocês antes da gente entrar na parte do gráfico, que eu quero mostrar realmente que isso funciona e que isso acontece no gráfico, certo? Os avisos é o seguinte, pessoal, o mercado ele é imprevisível. Esses padrões eles acontecem? Acontecem, certo? Eles acontecem sim. Tem gente que fala que a análise gráfica é perca de tempo, que o mercado é controlado, é manipulado. Não, ele não é. É claro que a gente sabe que existem baleias, né, que são grandes investidores institucionais aí que, né, controlam de certa forma. Mas o mercado ele é soberano, ele é mundial, ele é feito por milhares e milhares de pessoas e não tem como você controlar o caos, certo? O mercado é o caos. Você não influencia o mercado. Você não controla o caos. O mercado possui ciclos fractais, eles se repetem, assim como tudo na natureza é caracterizado de uma forma fractal, a pétala de uma flor, sabe? A asa de uma abelha, sabe? Tudo. O universo em si, tudo é fractal. E o mercado também é, certo? Ele se movimenta de forma diferente, né? Para cima, para baixo, de lado, porém dentro de ciclos. Existem ciclos de alta, ciclos de baixa, né? Existe complacência, ok? E mais importante, por último, mais importante, né? Não menos importante, faça sempre o seu gerenciamento de risco, ok? Faça sempre o seu gerenciamento de risco. Não coloque a culpa no mercado caso você quebre sua banca. Caso você quebre o seu investimento, não coloque a culpa no mercado. Saiba sair do mercado também, sabe? Faça o seu próprio gerenciamento de risco, ok? A gente vai mostrar no gráfico, certo? Esses padrões, o gráfico ao vivo, acontecendo ao vivo, né? Como esses padrões acontecem e como eles te ajudam aí a melhorar o seu trading, os seus investimentos, o seu swing trade, long position, né? A sua entrada no mercado de uma forma geral, ok? Bom, pessoal, aqui a gente está agora em frente ao gráfico da Ethereum USDT, Tethers, segundo os dados da Binance, né? E se você ainda não fez seu cadastro na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, né? Se você não fez aí, ainda tem um link aí na descrição, você pode fazer seu cadastro através desse link, é bem fácil, tá? Abrir a conta na corretora, né? E você pode começar a comprar suas criptomoedas. Nesse link aí você já ganha 10% de desconto na hora de fazer as suas taxas aí, né? E tudo mais, ok? Então clica nesse link aí, faz a tua conta na Binance e com certeza é a melhor corretora para se comprar criptomoedas hoje. Então por que eu estou usando aqui o gráfico da Ethereum, certo? Porque o que eu mais escuto por aí é que análise gráfica não funciona para criptomoedas, porque dizem que é um mercado muito controlado, é um mercado volátil, papapá. Eu não acredito, tá? Na realidade eu tenho certeza absoluta de que padrão gráfico se aplica
em todo tipo, tá? Candlestick se aplica em todo tipo de gráfico, quer seja ele de arroz ou de criptomoeda. E é por isso que eu estou usando o gráfico da Ethereum aqui ao vivo, tá? Aqui o gráfico está ao vivo, está acontecendo, ó. Gráfico de 5 minutos, tá? Um gráfico que nem é tão recomendado assim para se fazer esses padrões, essas leituras, né? Mas eles acontecem sim, eles acontecem em 1 minuto, acontecem em 5 minutos, toda hora está acontecendo. E vou mostrar para vocês aqui agora, eu já localizei alguns padrões, né? E vou mostrar para vocês aqui agora no gráfico ao vivo, certo? Aqui, por exemplo, nós temos um padrão 3 soldados de alta. Ó, o preço veio, né, numa tendência de alta, começou a querer fazer aqui uma espécie de reversão de tendência e o padrão apareceu aqui, as 3 velas jogando o preço lá para cima, certo? Jogando o preço lá para cima, aumentando aí quase 3%. Aqui nós temos o padrão Shooting Star, estrela cadente. O preço veio no movimento de alta, não conseguiu, apareceu, né? Shooting Star, que é como se fosse uma espécie de martelo invertido, só que no topo, jogou o preço para baixo, uma queda enorme, ok? Também mais de 2%, a partir lá da cauda. Nós temos aqui um Harami, você consegue observar? Candle e o próximo candle totalmente contido dentro, né, do candle anterior. Harami jogou o preço também lá para cima, ok? Mais quase 2% aí. Nós temos aqui um Evening Star, então BB abandonado. O preço veio com muita força, chegou aqui, entrou esse doji, esse long leg doji, jogou o preço para baixo, né? Despencou, ok? Então aqui, por exemplo, né, é mais 1,5%, né? Aqui nesse gráfico de 5 minutos, com esses 4 padrões, você sabendo fazer leituras de padrão, e olha que aqui o gráfico ele está lateralizado, tá, pessoal? Se vocês observarem aqui, ele está nessa lateralização, ó, certo? Imagina na tendência, certo? Se você sabe fazer a leitura, aqui você já tinha feito aí 4 scalps de 2,5%, já colocando aí diário o seu trader coisa de 8, né, 7 a 8%, né, por dia nas suas operações, e operações bem sucedidas, né? Você fazendo a leitura de candlestick, né, completa, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Compartilha, certo? Pede pro pessoal aí mandar pra galera. E vamos chegar junto nesse mercado aí que tá só começando agora. Vamos embora.